gente. Tô eu aqui de novo, para adorar a Deus com você. Esperança em Cristo está aí, ó. Graças a Deus mais uma vez. Que bom que você está aí. Como é que você está? Como é que foi o seu dia hoje? Que tenha sido um dia abençoado na presença do Senhor, de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Que você possa ter usufruído aí da presença de Deus, aproveitado da presença de Deus no teu dia. Você que é amigo que está a primeira vez, talvez, não me conhece. Eu sou a Daniele, gente. Eu sou a Daniele e faço parte dessa igreja. Que igreja, Daniele? A Igreja Batista Nova Esperança. Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro. A gente não tem filial, a gente é uma igreja própria, tá bom? Isolada. Então, essa é a Igreja Batista Nova Esperança na Vila Cruzeiro. Então, na Vila Cruzeiro aqui somos nós. E você é bem-vindo, você é bem-vinda. Muito prazer, se você não nos conhece. E para quem já nos conhece também, muito obrigada, gente, por vocês estarem sempre aqui com a gente. É muito bom ter vocês. Para você que quer conhecer o site da igreja, né? Que você possa entrar aí na internet, que você possa procurar um pouquinho da gente, procurar o nosso site e você vai ter as informações, que você vai poder saber tudo sobre a gente, a nossa liderança, os nossos projetos, os nossos cultos, quais são as nossas ações aqui na comunidade, tudo tá lá, batistanovasperanca.com, combinado? E também tem o nosso zap, se você quiser falar diretamente com a gente, tá? 21 99157 2387, nosso canal direto aí de comunicação. Então, fica à vontade para falar com a gente quando você quiser. Esse é o nosso canal do YouTube. Aqui você vai nos encontrar sempre, porque os nossos cultos aqui, tanto de quarta-feira quanto de domingo, eles são transmitidos por esse canal, mas você só vai saber que o nosso culto começou se você se inscrever, né? E aí, então, se você não se inscreveu, fica aí, ó, tá aparecendo na tela para você os sinaizinhos aí de como você faz para se inscrever e fazer parte também dessa família aqui da Nova Esperança, uma família abençoada, uma família feliz na presença do Senhor. E a gente vai começar mais esse encontro em oração, né, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante do Senhor esse momento, porque aqui Deus tem coisas grandes para você, Deus tem palavra, Deus tem louvor para o teu coração, e a gente vai orar por esse encontro em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, tente se concentrar, né, tente tirar aí um pouco das suas preocupações. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil, mas vamos aproveitar esse momento, um pouquinho de tempo que a gente vai ter aqui, mas aproveite para você se colocar aí na presença do Pai, né, para você aproveitar desse momento. Senhor, muito obrigada pela tua presença no nosso meio. Senhor, obrigada porque o Senhor marcou esse encontro com a gente hoje aqui. Obrigada porque o Senhor está na casa de todos aqueles que estão comigo aqui. O Senhor está comigo aqui na tua igreja. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo especial para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família no dia de hoje. Senhor, que cada vida agora que está me acompanhando, aqueles que vão entrar também, Senhor, que já sejam abençoadas, que as famílias, Senhor Deus, também já sejam abençoadas. Faz maravilhas no meio de nós, Senhor. Nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém, amém, querido. E a gente vai adorar o Senhor então agora com uma canção. O pessoal da música aí vai estar louvando ao Senhor e a gente vai louvar junto com eles. Vamos lá? Preciso tanto te
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você nesse momento. Amém. Graças a Deus. Queremos tocar no Senhor nessa noite. Eu quero, você quer? Vamos tocar no Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos encontrar com Ele hoje. Nesse encontro, você aí na tua casa, se encontre com Deus, toque nele. Você vai ver o quanto é gostoso estar na presença do Pai. Eu quero falar para você agora que você precisa, se você quiser, para deixar o seu pedido de oração, precisa se inscrever ali. Quer dizer, se inscrever não, inscrever ali no chat o teu pedido. Então, se você tem um agradecimento, que você queira compartilhar, a gente vai louvar o Senhor junto com você, agradecendo. Se você tem um pedido, talvez, pela tua família, emprego, saúde, escreve lá no chat que a gente vai estar orando. E também, se você quiser dar um alô, né, para a gente saber quem é que está aí com a gente. Tem muita gente, às vezes, que está online, mas que não fala nada. E aí a gente não tem como saber que você está. Fala lá, bota lá o teu nome, dá uma boa noite, fala de onde você é. Né? A gente tem tanta gente aqui de outros lugares e a gente, às vezes, não sabe disso. E o chat é uma via de comunicação hoje entre a gente aqui. Então, fala lá, se inscreve lá, faz o teu pedido lá. Tá bom? E eu quero, então, passar para o momento que é o nosso momento da escola dominical. O dominical, não. Escola bíblica, né? A gente fala muito dominical, só para esclarecer para vocês que dominical é porque a nossa escola era aos domingos e agora a nossa escola é online, então é a nossa escola bíblica somente. E ela é o momento que a gente vai estar usando ela agora para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Você está pronto? Vamos lá então. Tá, então, gente, para vocês a pergunta de hoje. Vamos lá? Quantos camelos tinha Jó? Jó é alguém muito conhecido na Bíblia, hein? Quantos camelos ele tinha, gente? Vamos lá, opção A, 7.000. Opção B, 500 juntas. A letra C, 3.000. E a letra D, 5.000. Quantos camelos será que Jó tinha? Uma pergunta bem curta. Lembrando, gente, não é para olhar no Google, tá bom? Não é para olhar na internet, é para procurar na Bíblia. Você sabe onde é o livro de Jó, né? Você sabe onde está a história de Jó. Então, vai ser fácil de você localizar aí a resposta. Então, como que você vai falar para mim a resposta? Como que você vai falar para mim o seu chute? Lá no chat. Então, eu convido você a escrever lá no chat também a tua resposta, tá bom? Chegou, gente, momento da resposta. E a letra C, Jó tinha 3.000 camelos. Isso está lá no livro de Jó, capítulo 1, o verso 3. Gente, 3.000 camelos, ele realmente tinha dinheiro, hein? E era o maior dono de empresa de transporte da época. O camelo era o transporte da época, gente. Então, ele era aí um dono de empresa. Brincadeira, gente. Mas é muito bom aprender da palavra do Senhor, muito bom aprender da Bíblia. E aí a gente convida você a sempre estar buscando na palavra do Senhor o ensino, que não seja nada automatizado na tua vida, tá bom? Mas que você aprenda, busque aprender do alimento que é a palavra de Deus. Vou deixar ali na tela para você também, passando para um outro momento, que é o nosso momento de dízimos e ofertas. Quero deixar para você o nosso Pix, eu quero deixar para você a nossa conta, que são formas que você tem de nos ajudar. A gente está sempre pedindo ajuda, a gente está sempre compartilhando com você as nossas necessidades, né, os nossos pedidos de doação, os nossos pedidos de auxílio. A nossa igreja tem projetos, um ano novo aí começando, gente. São muitos desejos de conquistas que nós temos, sonhos que temos para realizar aqui na comunidade, sonho de abençoar vidas, né? E a gente conta muito com você para isso.
que Deus possa tocar no teu coração para você abençoar a gente, para que você possa plantar nesse local. Temos muitas pessoas já de fora da nossa igreja que nos ajudam, né? E a gente sempre pode contar com essas ofertas. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, né? Que sempre estão conosco aí contribuindo. Quem é da Nova Esperança também, aí, meu irmão, esse é o seu momento de abençoar a tua igreja, né? A igreja que você serve ao Senhor. Então, faça agora aí a sua contribuição, entregue o seu dízimo, que é de Deus, não é nosso, é de Deus. E aí a gente também convida você, que é uma nova pessoa talvez hoje, né, que está nos conhecendo, e se você quiser nos ajudar, querido, será muito bem-vindo. E a nossa oração é que Deus multiplique as suas riquezas, né, os seus bens, em nome de Jesus. Amém? Tá preparado aí para a mensagem de Deus para o teu coração através da palavra? Agora, nesse momento? Se não tá, é hora de você se preparar, porque a gente vai passar então para o momento da palavra. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 8, apenas ele. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Eu queria falar hoje sobre saúde espiritual. Eu não estou falando aqui sobre o indivíduo, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, espírito. Não estou falando sobre esse tema, estou falando sobre a igreja, saúde espiritual. Eu quero entrar agora dentro de uma dimensão de batalha espiritual. Como nós podemos hoje, como igreja aqui reunido, nos tornarmos uma elite espiritual, uma elite do reino de Deus, uma tropa saudável para que a gente possa alcançar os perdidos. A conquista é só batalha. Não existe conquista sem uma batalha. Tudo que você vai fazer e você precisa conquistar, você precisa batalhar por ela, entendeu, jovem? Se você quer ser alguém, uma pessoa especial na sua vida, precisa estudar. Não adianta, não existe outro meio. Você tem que meter a cara nos livros, você tem que acordar cedo, você tem que estudar, você tem que passar de ano, você tem que investir. Se você quer casar, você também precisa batalhar por isso. Você precisa buscar estabilidade financeira, adquirir uma estrutura básica para que você possa formar uma família. Se você quer ser um pastor, se você quer ser um missionário, se você quer ser um educador, se você quer ser um líder na igreja, não adianta apenas ter boa vontade, você precisa se preparar para isso. Muitos sábados você vai perder, muitas noites de sono também você vai perder, porque você vai precisar estudar e refletir. Nós vamos falar sobre uma igreja livre. E uma igreja livre, ela é feita de pessoas livres, de pessoas libertas. E eu queria falar sobre o primeiro princípio que nós vamos abordar aqui. Libertação não é um programa, mas é um estilo de vida. O que representa um programa dentro desse princípio que a gente vai falar agora? Queridos, programa é um projeto, né? É aquilo que você cria para que uma coisa aconteça. Por exemplo, vamos fazer um programa de aceleração do crescimento. O governo não faz isso? Então, o programa de aceleração do crescimento se chama PAC. Então, o PAC são ações que o governo federal, junto com os governos estaduais e também os municipais, se une, município, estado e a gestão federal, para que venham realizar, projetar, executar medidas socioeconômicas, sociais, estruturais, para que o povo, a sociedade e todos venham se beneficiar. Então, isso é um programa. Só que libertação não é isso. Quando a gente fala sobre uma igreja livre, nós falamos uma igreja que tem um estilo de vida. E aí, pastor, qual é o teu estilo? Meu estilo é estar saudável, santo na presença de Deus. Isso é um estilo de vida. Um programa, ele tem um início, um meio e um fim. Não é verdade? Imagina um PAC. Vai existir sempre um PAC? Será que vai ter sempre máquinas e operários aqui na Vila Cruzeiro trabalhando? Não. Vai chegar uma hora que vai acabar e o programa vai chegar ao fim. Programa tem início, meio e fim. Agora, estilo de vida
já está se falando, pelo nome você já percebe, é para toda a vida. O meu estilo é ser livre, eu sou livre, por quê? Porque Jesus me libertou. Se Jesus nos libertou, nós não somos de verdade, verdadeiramente livres. Então todos nós fomos alcançados pela graça de Cristo, consequentemente somos livres. Então, querido, quando a gente fala sobre liberdade, quando a gente fala sobre libertação dentro de uma esfera cristã, nós falamos sobre um estilo. Por que estamos falando sobre isso? Longe de mim questionar qualquer tipo de segmento religioso, denominação evangélica, mas a gente precisa ficar muito atento, porque libertação não é um programa, libertação é um estilo de vida. Quais são os elementos de um culto? Oração, Tamires falou oração. Louvor. Pode haver um culto sem louvor? Pode. O que é um louvor? Louvor, vou usar a palavra correta, a adoração, que está englobado também o louvor. A adoração, dá para haver um culto sem adoração? Não. A adoração faz parte do culto a Deus. Então, ela nunca poderá ficar fora. Posso até dizer que o louvor também, porque faz parte, dentro de toda essa esfera, dessa atmosfera de adoração, o louvor ele faz parte, porque a adoração é a ministração, é a palavra, existem vários conceitos, existem várias definições para a adoração, não vamos entrar nesse detalhe, mas a gente entende que a adoração vai e excede ao cantar, é um estilo também de vida. Então a gente começa a perceber que para adorar a Deus, nós não podemos deixar de fora a adoração. Consequentemente, eu, particularmente, quando eu adoro a Deus, eu preciso cantar a Deus. Obrigado. Um louvor de gratidão. Então, dá para entender? Assim como não dá para ter culto sem adoração, assim também não deveria ter culto sem uma igreja livre, uma igreja liberta. Porque não dá para adorar a Deus cativo. Alguém adora a Deus aprisionado? Eu não estou falando no sentido das estruturas físicas, não estou falando sobre Paulo e Silas na prisão, eu estou falando sobre uma pessoa cativa do diabo. Alguém que está dominada pelo diabo consegue ter uma adoração? Ou expressar uma adoração genuína? Não. Ele pode até cantar músicas, como é uma forma de representar esse conceito de adoração, que é bem limitado, se a gente for olhar muito mais profundo, mas olhando dentro de uma interpretação bem leiga, bem popular, adoração, louvor, uma pessoa pode até cantar, mas a verdadeira adoração a Deus, ela parte de corações sinceros e libertos. Então, o que a palavra de Deus desafia hoje a gente aqui? O que significa ser uma igreja livre? Uma igreja que tem a libertação como um conceito de vida, é um estilo de vida. Então, em todo culto, a libertação ela se faz presente, ela não é um programa. Diferente de eu chegar para vocês e falar aqui assim, hoje é culto de libertação. É um conceito já comum também nas igrejas. Estou levantando aqui uma polêmica para muitos. Muitos irão interpretar esse meu conceito de outras formas, mas dentro do meu entendimento bíblico, a libertação ela precisa estar em todos os momentos do culto. Eu não posso separar ela do meu culto a Deus, dentro da minha interpretação, baseada em 1 Pedro capítulo 5, 8. Se você tiver a sua, fique à vontade. Eu estou trazendo e defendendo o meu conceito de que, em todo culto, a libertação, ela precisa ser algo presente, assim como a adoração. Porque o Senhor, Ele busca esse conceito de vida de santidade, de estilo de vida. Então, se a gente for olhar aqui nesse princípio, uma igreja livre é uma igreja que tem libertação como um estilo de vida, presente em cada momento de celebração a Deus. Amém, igreja? Ao olhar para esse texto aqui, eu comecei também a observar um outro princípio também muito interessante. E dentre eles a gente pode olhar aqui, um que me chamou a atenção, e que a palavra de Deus ela deixa bem clara aqui para a gente. E o texto, ele fala lá para a gente, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quando nós temos esse conceito de vida, de santidade, de vida liberta, de vida na presença de Deus, a gente começa a entrar numa dimensão de adoração tão íntima com Deus,
Quando nós estamos em culto, em celebração, a gente começa a viver numa atmosfera de intimidade com Deus, e não dá para deixar de lado Gálatas capítulo 5, versículo 18, quando a palavra de Deus diz o quê? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Repete comigo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém. Então, queridos, quando a gente olha esse texto, eu observo aqui que quando nós vivemos e temos essas atitudes, né, o comportamento de uma igreja livre não tem como andar fora do Espírito. Andar na presença de Deus, andar no Espírito. A palavra de Deus hoje ela está falando para a gente, querido, num conceito coletivo, que nós somos livres. Lembra aquele louvor? Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus nos torna livres, e através desse andar na presença do Senhor, nós automaticamente vivemos no Espírito, na presença do próprio Deus, a cada dia. Começa a olhar esse perfil que está se traçando, começa a perceber dessa figura, desta igreja que está se formando, uma igreja que tem a libertação como um elemento fundamental em cada culto, uma igreja que olha toda a sua atitude e comportamento numa vida andando segundo o Espírito Santo de Deus, fugindo de tudo aquilo que alimenta a carne, que traz a contaminação espiritual. Toda a igreja, presta atenção, qual é o perfil, qual é o modelo de igreja que começa a se formar. A gente começa a perceber como Deus ele vai agir com mais liberdade dentro dessa estrutura de igreja. Nesse ano que Deus colocou em nosso coração de trabalhar o ano da conquista, a gente volta na história de Josué e começa a partir do capítulo 1 de Josué, traçar ali também o perfil do povo que conquistou. Um povo que estava sobre a dependência de Deus, que ouvia a palavra de Deus e colocava em prática para ser bem-sucedido em todas as suas investidas, um povo que confiava no Senhor, que viu as bênçãos de Deus se manifestando, um povo que escolheu a adorar ao Senhor com a sua casa e largar de uma vez por toda a adoração aos deuses do cativeiro, aos deuses dos pais, e adorar um Deus único e verdadeiro que se apresentou lá no Sinai como Deus que lançou sobre o povo o desafio de viver segundo a sua vontade, através das leis que foi dada a Moisés, e a viver essas experiências através da vida de Josué, quando atravessou o Jordão. Essa mesma figura está começando a se transformar em criar corpo, criar forma, dentro dessa visão e modelo de igreja, que a Igreja Batista Nova Esperança está buscando para 2014, não é verdade? Quando a gente olha esse princípio, a gente vai olhar de novo para esse tema, uma igreja livre, e a gente vai começar a entrar também numa outra dimensão. Quais são os caráter, vamos dizer assim, que essa pessoa que anda no Espírito, segundo esse princípio, ela precisa ter? E aí eu coloquei alguns deles aqui. O primeiro é ser crente de verdade. Aqui o conceito de crente de verdade você pode entender também como de cristão. Crentes de verdade, dentro de uma visão evangélica, cristã, bíblica, né, do evangelho, melhor dizendo, ser crente de verdade é o que são, ou melhor, quais são as pessoas que podem ser classificadas como crentes de verdade. Queridos, eu coloquei aqui, aqueles que aguardam ansiosamente pelo Espírito para serem aceitos por Cristo. Essa visão que Deus me deu, ela é baseada lá nos textos, versículo 7, entre o 7 e 12, desse mesmo que você leu de Gálatas, capítulo 5. É você esperar, é você estar sempre confiante, é você estar sempre perseverante. Interessante que, agora quando eu estava vindo para cá, eu encontrei com a minha sogra, e aí a minha sogra estava falando, meu genro, você está sabendo o que está rolando agora na internet?
Aí eu falei que assim, olha, hoje, 19 de março de 2014, eu não sei de nenhuma novidade no momento, no meio cristão, que está rolando aí. Aí ela falou assim, não, porque um amigo meu, da igreja, ele viu na internet, não sei de que fonte, pode ser uma dessas fontes não confiáveis, também é um negócio meio estranho, esquisito, cria-se muita polêmica sobre isso, que um grupo de astrônomo, utilizando alta tecnologia do sistema de sondagem que vasculhou o universo aí durante a última década, muitas sondas que foram lançadas no espaço em direção aos confins do universo, começaram a trazer várias imagens, e aquelas imagens que você vê pela internet, que você vê um rabisco e parece que é um homem, né, dando um tiro no outro, aí você vê lá um risco, parece que é um anjo descendo no meio de uma cidade, e aí nessa febres aí da internet, esse rapaz contou para minha sogra que está rolando na internet que uma dessas sondas captaram um negócio muito estranho. E esse negócio era um local no meio do nada que parecia uma cidade de cristal. E essa cidade era muito reluzente e através dessas imagens dá para perceber nitidamente castelos e grandes construções que parecem ser coisas feitas de ouro. E aí está correndo esse negócio aí na internet. O povo está dizendo que uma dessas sondas deve ter encontrado aí a Cidade Santa. Então, o pessoal viaja, né? Sei lá, não quero nem falar sobre isso, porque está fora do meu entendimento. Algumas coisas não vale a pena a gente ficar queimando os nossos neurônios para tentar entender. São mistérios de Deus. Mas, usando isso como um gancho, hoje as pessoas elas estão muito sensíveis a essas coisas do sobrenatural. Elas estão vivendo muito no místico. O mundo parece que está voltando às suas origens. Uma vez um grande pregador americano, ele falou que o homem ele tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. E ele tenta ao longo da história preencher esse vazio com várias coisas. Aí que você vê, quanto mais inteligente, quanto mais sensato, quanto mais sábio, mais intelectualizado seja o indivíduo, mais estranho ele fica. Ele começa a adorar cristais, ele começa a crer que ele é um próprio Deus, na energia do cosmos, ou seja, de tanto falar do cristianismo, que cristianismo é retrô, é coisa do passado, de bitolado, de fanático, de ignorante, mas essas pessoas, elas cada vez mais estão buscando o místico, as coisas do sobrenatural. E quando a gente olha sobre o perfil do crente, nós precisamos estar mais sensíveis para essas coisas do espiritual. Não ser bitolados, não, mas serem firmes, serem objetivos e terem propósito. A primeira pergunta que a gente poderia fazer aqui, né? Por que você existe? Por que você está aqui? Porque Jesus te alcançou? Porque Ele tirou de uma vida de pecado e te trouxe para a presença dEle? Porque hoje você é um filho da luz? Qual é a pergunta que você poderia fazer agora? O questionamento, por que eu estou aqui? Por que eu existo? Tudo tem um propósito. E na vida do cristão, na vida do crente de verdade, nós vivemos de propósito. Nós vivemos de propósito. Nossa vida tem um propósito. Eu não existo apenas para crescer, envelhecer, ter filhos e morrer. Eu não vivo apenas para trabalhar. Eu não vivo apenas para vir numa igreja e celebrar um culto a Deus. Eu vivo com um propósito. Qual é o meu propósito? É proclamar, anunciar, passar à frente a mensagem de Cristo. E quando a gente não tem uma vida de propósito, nós não somos uma igreja livre. Sabia disso? Por quê? Porque não somos crentes de verdade. Somos apenas alguma coisa, mas de verdade só quando a gente cumpre aquilo que a palavra de Deus coloca para aquele que é cristão. E anunciar. Vai e anuncie a minha palavra. É o que Jesus ensinou para cada um de nós. O que também seria andar no Espírito dentro da minha visão? É uma liberdade cristã. E aí eu coloquei aqui, não é retirada de restrições morais, mas é liberdade para servir. Eu sou cristão. Por que eu me abstenho da bebida alcoólica? Porque eu entendo que o meu templo, a minha vida, é templo do Espírito Santo. E ela deve estar sempre pronta, preparada para servir ao meu Deus, aquele que habita em mim. Eu não bebo, né, porque a igreja não deixa eu beber. Eu não me prostituo porque a igreja não me deixa prostituir. Eu não vejo filme pornográfico, nem fico na internet vendo besteira, ou faço coisas ilícitas,
ou sou uma pessoa fraudulenta porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Eu não faço essas coisas porque eu tenho a liberdade de escolher não fazer. Uma vez eu participei de um curso sobre dependente químico, e a pessoa que nem cristã ela era uma pessoa que era do governo federal, trabalhava nessa área, e estava fazendo um treinamento com alguns segmentos da sociedade, e eu, como pastor, estava sendo também ali alvo daquele treinamento. Ela estava falando o seguinte: não usar drogas é a liberdade de você escolher, e nós precisamos dar a liberdade aos nossos filhos de escolha, por isso devemos educá-los, que as drogas, ela é uma droga. Interessante o conceito que ela trouxe, que aquela assistente social trouxe. Quando você ensina o teu filho sobre não use drogas, pois ele vai destruir a vida dele, você está dando a liberdade a ele de escolha. Mas se você ocultar esse conhecimento, essa verdade dele, você vai fazer ele um prisioneiro. O que a palavra de Deus fala isso desde 2000 anos atrás? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, queridos, é a Bíblia. A mulher não conhece Bíblia, talvez não conheça, é um conceito acadêmico, né? É um conceito terapêutico, é um conceito técnico, e ela estava usando um princípio bíblico. E nós fazemos o contrário. O que é o avesso de uma igreja livre? É uma igreja que não ensina a verdade. É uma igreja que não proclama as boas novas. Quando você não proclama Jesus e ensina através das Escrituras, dos Evangelhos, que ela precisa ter a escolha e ver que Jesus Cristo salva, cura e liberta aquela vida, você está privando aquela pessoa de uma liberdade. Ou melhor, você está deixando com que ela fique cativa. E isso daí a gente começa a perceber. A liberdade, ela é uma característica cristã. E só dá para ser livre quando você sabe que você é livre. Eu queria usar um outro exemplo. Antes da abolição dos escravos, a história fala sobre isso, muitos senhores feudais, senhores dos engenhos, aqueles homens que tinham as suas senzalas e os seus escravos, quando foi lá escrito, né, o documento de abolição dos escravos foi redigido, assinado e foi oficializado, muitos desses homens, desses fazendeiros, ocultaram essas informações e conseguiram, durante muito tempo, impedir que imprensa, mensageiros, até mesmo outras pessoas tivessem contato com esses escravos, para que eles não soubessem que eles estavam livres. Porque a partir do momento que eles soubessem que eles estavam livres, aquelas prisões não teriam mais efeito sobre eles. Elas teriam que ser abertas. Muitos deles não viviam nem em prisões. Eles viviam solto, trabalhando nas fazendas, e à noite entravam voluntariamente para dentro das suas senzalas. Tamanho era o jugo de escravidão ao ponto daquele povo até se conformar com a vida de escravo. Mas depois de muito tempo, muitas pessoas conseguiram receber a informação, e aí eles foram levados à sua liberdade, através apenas do conhecimento, porque eles já eram livres. Perante as leis dos homens, não existia mais escravos, ou pelo menos não deveria existir. Então, queridos, crente de verdade, ele precisa entender o que é liberdade. Quando a gente fala sobre libertação, muitas pessoas se assustam. Conceitos teológicos, não, calma aí, esse negócio de libertação é para quem não é crente. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala que o crente precisa ficar atento. Vigiai, sede sóbrio, porque Satanás, ele está como um leão ao seu derredor. Um princípio muito, importante para a gente entender, que o crente também pode ser um cativo. O crente também pode estar aprisionado. Um crente também pode estar sendo dominado e usado por Satanás. Não se assuste ou se engane, ou até mesmo fique escandalizado com essa afirmação. Mas eu provo na Bíblia que o crente, ele pode ser um cativo de Satanás. Ele pode ser um prisioneiro. Ele pode estar dentro da igreja, mas ao mesmo tempo ele está preso, ele está aprisionado, ele é um escravo da prática do pecado. E é isso que a gente precisa olhar e ficar atento em relação a isso. Quando a gente olha esse tema aqui, uma igreja livre, eu também visualizei aqui uma outra coisa interessante. Repete comigo.
Uma igreja livre exige de si próprio uma entrega total nas mãos de Deus. De novo, uma igreja livre exige de si próprio uma entrega total nas mãos de Deus. É verdade? Sim. Busca na sua Bíblia Salmos 37, versículo 5. Quando nós falamos sobre uma igreja livre, quando nós falamos sobre pessoas livres de julgos, de cativeiro, de prisões espirituais, nós falamos sobre um conceito de veredas. O que representa? O que significa veredas? Endireita suas veredas. Endireitai os seus caminhos. Então, quando nós entendemos sobre uma vida de liberdade, é uma vida em que você trilha caminhos de liberdade. Em alguns lugares do mundo, se você trilhar, você vai morrer. Há pouco tempo atrás, eu vi na televisão um documentário interessante, que falava sobre as 10 estradas mais perigosas do mundo. E aí falou sobre várias delas. América, Europa, Ásia, Oceania, ou seja, em todos os continentes foi falado as suas estradas, né? Interessante que me chamou a atenção que a 01, a estrada mais perigosa do mundo, tem um nome de Trilha do Inferno, na nossa tradução, mas lá na linguagem dos afegãos tem um outro significado. É uma trilha que atravessa o Afeganistão de ponta a ponta. Queridos, é um negócio, vou falar no linguajar aqui mais jovem, sinistro. Quando você passa, tem uma placa dizendo assim, vai e não pare, e vá muito rápido, mais ou menos assim. Estava escrito na linguagem deles lá, o repórter traduziu, tipo assim, entrou, vai, mas vai batido, não para. E pede aí o teu Deus para não acontecer nada. De cada 10 carros que passa, de cada 10 comboios que passa, 5 chegam no destino. Ou seja, 50% dos carros, dos transportes que atravessam essa via do inferno, ficam pelo caminho. Sabe por quê? Porque tem um monte de Bin Laden maluco, de Talibã, que fica no meio das pedras, com aqueles lança-rojão, com granadas e com bazucas. Quando passa, eles ficam brincando de tiro ao alvo. Eles não deixam passar nada. Aqueles 50% que atravessa é porque conseguiu fugir dos tiros. E aí, quando a câmera passou assim, dentro de um carro, é claro, blindado, tipo uma viatura blindada do exército norte-americano, que a gente percebia que era do exército norte-americano, você via carros pelo caminho, ônibus, até ambulância, tudo furado, estourado, parecia um cemitério de carro velho. Então, fica lá, pum, explode. Tanto que na hora que o carro blindado do exército americano passou, teve uma hora que ele passou e empurrou um outro que estava parado já no meio do caminho, fumaçando. Então, queridos, existem caminhos que levam para a morte. Existem caminhos que nos levam à destruição. A palavra de Deus fala sobre isso também. Fala sobre o caminho que leva para a vida e o caminho que leva para a morte. O caminho que leva para a vida é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho para a morte é Satanás, que é o caminho largo, o caminho do prazer, o caminho das facilidades, o caminho da vida fácil, o caminho sem Deus. E olha o que a palavra de Deus fala em Salmos 37, versículo 5. Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. De novo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, temos que entregar, queridos, tudo nas mãos de Deus. Abre parênteses. Não estou falando sobre dinheiro. Você precisa entregar toda a sua vida. Você precisa entregar a sua vida profissional. Você precisa entregar o seu namoro, o seu casamento, os seus projetos pessoais. Você precisa entregar a tua própria existência para que Deus cuide. Algumas pessoas têm medo disso porque têm medo da resposta de Deus. Durante muito tempo na minha vida, vou admitir isso, eu tive medo de fazer uma oração desse tipo. Porque eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida, mas eu não queria aceitar esse chamado. Eu fugia dessa realidade. Quando eu orava, eu fugia desse tipo de oração. Porque eu tinha certeza que Deus ia me chamar. E eu tinha medo do chamado. Mas depois que o amor de Deus na minha vida foi aperfeiçoado, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo.
quando o amor de Cristo entrou na minha vida de uma forma intensa e tremenda, eu não tive mais medo. Eu não tive mais medo de ouvir o que Ele tinha a falar para mim. Eu não tive mais medo de tomar as decisões que levariam às escolhas e seriam as escolhas que Deus queria para a minha vida. Eu não tive mais medo de pedir a Deus que a sua vontade se fizesse em mim. Então, queridos, muitas pessoas não entregam toda a sua vida porque têm medo da resposta. Mas, querido, eu quero falar uma coisa para você. A resposta de Deus, ela é sempre boa, amável, afável, amorosa, cheia de ternura, cheia de paz, porque Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é um Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele já foi proclamado tudo isso antes mesmo dele nascer. E Ele fala ao teu coração nesta noite também de uma forma profética. Faça essa oração de entrega total, porque existem muitas pessoas que não são livres, porque são inseguras, porque têm medo, porque existe dentro de cada uma delas algum tipo de resistência. E essa resistência impede você de ser livre. E essa liberdade, todos nós podemos alcançá-la. Quando eu olho sobre esta palavra, querido, eu entendo que Deus, Ele quer tratar cada um através de um compromisso com Deus. Você precisa olhar agora para dentro de você e pedir: Senhor, me trata. Olha para dentro de mim e vê se existe alguma coisa que não te agrada. Começa a pedir ao Senhor para tratar isso. Ao mesmo tempo que eu peço: Senhor, eu entrego a minha vida sobre os teus cuidados, eu tenho medo de dar um passo de fé. Às vezes Deus está falando para você: saia daqui e vai para lá. Mas você está com medo, está insegura. Poxa, se eu tomar essa atitude, eu vou ficar num prejuízo, seja de ordem moral, uma ordem monetária, financeira. É uma decisão de sair de um emprego, ir para o outro, de tomar uma decisão que pode gerar algum tipo de perda ou de risco. Se você colocar a sua vida, entregá-la inteiramente para Deus, seja qual for a decisão que você vai tomar, se for na presença de Deus, você vai sentir paz, alegria, você vai sentir conforto, consolo, e vai ser melhor para você, vai ser bom para você, vai ser agradável para você. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Uma igreja livre é uma igreja também que tem a escolha como um grande privilégio, como uma grande honra, não como um grande peso. Eu escolhi servir a Cristo. Por isso, eu agora exijo de mim mesmo uma entrega total nas mãos de Deus, que seria esse terceiro princípio da palavra que nós colocamos aqui. Então, queridos, nós vimos esses 3 princípios que formam o caráter de uma igreja livre. Agora eu queria que você olhasse para a palavra de Deus e que você começasse agora a refletir sobre algo. Como que está teu coração agora? Olha o que a palavra de Deus fala. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu queria falar aqui para você, para terminar, existe uma ilustração. Essa ilustração eu peguei de um livro que eu li, e ele trazia sobre a insegurança. Era um livro de um autor americano, e ele falava sobre insegurança. Ele botou aqui um exemplo. Uma mulher nos Estados Unidos, ela tinha uma dificuldade para abrir mão da filha quando ela foi para o jardim de infância. Ela ligava de hora em hora para a escola, perguntando se tudo estava bem. Ela recebeu uma ministração e informou que quando criança foi molestada na escola, ela precisava ser liberta desse trauma e do medo. Consequentemente, essa menina, ou essa mulher hoje, ela tinha um medo que o que aconteceu com ela acontecesse também com a sua filha. Ou seja, o que essa ilustração se encaixa em uma igreja livre? Cada um tem uma história. Talvez você esteja aqui e tenha sido alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, hoje você é um servo, é uma serva do Senhor. Talvez você tenha sido moralmente molestado, até mesmo violentado. Talvez você tenha sido, dentro dos seus conceitos, até mesmo de humanidade, você tenha sido desprezado e até rejeitado na sua vida. E aí, quando você conhece Jesus e você começa a comungar numa comunidade cristã, quando você começa a fazer parte de uma família, de uma igreja, você vem cheio de blindagem.
Porque você tem medo de que o que aconteceu com você no passado possa acontecer com você hoje no presente. Muitas pessoas têm resistência. Uma igreja livre é uma igreja que não tem traumas. Se o meu pai não me amou, o meu Deus sempre me amará. Se a minha esposa me abandonou, a minha igreja não vai me abandonar. Se lá no meu trabalho as pessoas me perseguem, sou vítima de bullying, de preconceito, minha igreja não terá preconceito. Ela não vai fazer acepção de pessoas. Por mais que essas coisas aconteçam, infelizmente, dentro de uma igreja, pois ela é composta de pessoas, como eu e você, cheias de falhas. Mas a gente precisa acreditar e crer, e abrir o nosso coração, e entrar sem reservas, porque senão você vai ficar de uma em uma hora ligando para o teu passado e fazendo as comparações. Poxa vida, meu pai não me amava, meu pai não gostava de mim, meu pai foi uma pessoa muito ruim, meu namorado, meu ex-marido, ele era uma pessoa que me batia, eu não confio em homem, eu vou confiar naquele pastor, ele é homem. Deus é pai, não fala não. Quando você fala o nome pai, eu estou arrepio, porque meu pai era um carrasco, meu pai fazia absurdos comigo. Não chama Deus de pai não, porque eu não vou gostar de Deus, porque eu não gosto, eu não suporto o nome pai. Existem pessoas assim. Elas precisam ser libertas primeiro, para que elas possam viver uma vida de liberdade. Isso é o extremo, mas existem coisas pequenas e insignificantes aos nossos olhos, mas que causam danos irrepreensíveis e comprometem a liberdade do corpo. Lembra no começo? É uma palavra coletiva. Se eu não estiver bem, nós não vamos estar 100%. Se você não estiver legal, vai faltar alguma coisa. E é isso que a gente começa a buscar a partir de hoje, dentro dessas séries de mensagens. Tratamento, postura de conquistador. Temos que ir junto, queridos. A batalha, ela já está vencida. Nós já vencemos, vamos só lá tomar posse. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nós somos o quê? Mais do que vencedores. Quer mais palavras sobre isso? Eita ferro, a gente vai ficar aqui um tempão falando, vou salmodiar aqui, né, no culto, aqui no púlpito, vou falar salmos e mais salmos aqui, para provar que o nosso Deus, ele é poderoso e é majestoso. Mas o mais importante agora, nesse momento, queridos, é você ter a seguinte consciência. Provérbios 17, 22. Quando a palavra diz, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Precisa trazer para o teu coração agora alegria, e alegria é esperança em Cristo Jesus. Amém? Gente, muito bom poder receber da parte de Deus. Muito bom poder ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Que o Senhor Jesus tenha falado muito grandiosamente ao teu coração. Que você seja cheio de Deus nesse momento. E que o Senhor toque aonde Ele precisa, mude aonde Ele precisa, trabalhe onde Ele precisa na sua vida. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração que foram colocados aqui. E eu quero deixar aqui uma coisa muito frisada para você, a importância de você compartilhar o seu pedido de oração, porque quando nós estamos aqui como igreja, não só eu, Daniele, nesse momento vou orar por você, mas toda a igreja que está nesse momento, cada um na sua casa, juntos nós vamos orar pelo mesmo propósito. Então, conte agora para o Senhor como vai o teu coração, né? Se você precisa de Deus hoje, fale com Ele, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida, nós como igreja vamos entregar ao Senhor o teu coração. Nós não sabemos exatamente o que você precisa, né? Lá no íntimo só você sabe, mas Deus é aquele que sonda o coração e Ele vai agora conversar com você lá no teu íntimo, Ele vai te tocar. Sinta a presença do Senhor aí onde você está. Sinta através da oração o toque do Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu mover. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos porque Tu és aquele que fala de verdade ao nosso coração. Nós conseguimos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Obrigada, Senhor Deus, por essa ministração que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Que as vidas, ó Pai, a começar em mim, as vidas que estão aqui, Senhor Deus, nesse encontro possam ter sido tão abençoadas, Senhor Deus,
possam ter sido tão transformadas, Senhor Deus, possam ter sido tão resgatadas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre essas vidas. Vai agora visitando as casas, os lares, as famílias, Senhor. Que através dessa palavra vidas possam ser mudadas, casamentos possam ser mudados, filhos possam ser mudados, situações de vida, Senhor Deus, de relacionamentos possam ser mudados em nome de Jesus. Senhor, nós depositamos no Teu altar agora e entregamos os pedidos que foram feitos aqui nesse chat. Pai, Tu conheces cada um nome a nome, Tu conheces cada situação de vida que foi colocada aqui. Nós, como Igreja de Jesus agora, Senhor, em comunhão, nós clamamos a Ti por esses pedidos, por essas vidas. Senhor, faz os milagres, ó Pai, que o Senhor operou no passado, faz hoje, Senhor. Faz nessa noite, faz nessas vidas, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, não há nada impossível para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela fé, porque nós pela fé já conseguimos ver as Tuas maravilhas, as Tuas realizações em nossa vida. E Pai, nós Te agradecemos mais uma vez por tudo e Te oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Que você possa ter uma noite rica e abençoada de sono, uma noite tranquila na presença do Senhor. Nós agradecemos a você pela sua presença, você que é a Igreja Batista Nova Esperança que está aqui. Muito obrigada, meu irmão, pela tua presença. Você que é o nosso amigo ou de outra igreja, muito obrigada por você também estar aqui com a gente. Obrigada por você estar nos acompanhando. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais, né? Sempre que você puder, esteja com a gente, que vai ser bênção, tá bom? Então a gente está terminando por aqui. Que Deus abençoe você e muita esperança em Cristo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, queridos.